Deite-se confortavelmente, sentindo que não há pressa alguma. Ajuste a posição do corpo até que esteja em paz. Permita que seus pés descansem, que suas pernas se entreguem ao chão, que os quadríceps soltem completamente. Relaxe o abdômen, o peito e permita que os ombros se derretam em direção à superfície abaixo de você. As mãos repousam leves, a face suaviza, os olhos permanecem fechados. Respire tranquilamente e perceba como o ar entra e sai de forma suave, sem esforço, apenas fluindo. A cada inspiração, você acolhe a calma, e a cada expiração você solta qualquer tensão que ainda resta. Imagine uma onda suave de serenidade começando nos pés e subindo lentamente. Essa onda passa pelos tornozelos, pelas pernas, pelos joelhos, alcançando as coxas e relaxando profundamente cada músculo. Sinta o quadril repousando, como se estivesse sendo acolhido por uma cama macia de nuvens. O abdômen se move em harmonia com a respiração, expandindo suavemente e voltando sem pressa. O peito se abre, o coração pulsa em silêncio. Os ombros ficam soltos, os braços descansam pesados e tranquilos. Cada dedo das mãos está relaxado, entregue. Leve sua atenção ao pescoço, soltando toda a rigidez. A garganta fica suave, livre. O rosto inteiro descansa. Os olhos estão serenos, a testa lisa. O couro cabeludo se torna leve, como se uma brisa fresca percorresse o topo da cabeça. Imagine que está em um lugar seguro, silencioso, um refúgio só seu. Pode ser uma praia tranquila ao entardecer, uma floresta calma, ou qualquer cenário que traga conforto. Sinta as cores, os sons e os aromas desse lugar. Caminhe nele com a mente, sentindo que tudo está em harmonia. Se pensamentos surgirem, deixe que passem como nuvens pelo céu. Você não precisa segurá-los. Basta observá-los e voltar para sua respiração calma e natural. O corpo continua cada vez mais pesado, entregue, mergulhado em serenidade. Agora imagine uma luz suave envolvendo seu corpo, como um manto de proteção. Essa luz pode ter a cor que mais lhe traz tranquilidade. Ela envolve você dos pés à cabeça, trazendo aconchego, paz e segurança. Seu corpo inteiro está em descanso profundo. Cada célula respira serenidade. A mente repousa em silêncio. Você está navegando entre a vigília e o sono, como em um balanço suave que leva ao descanso absoluto. Deite-se confortavelmente, sentindo que não há pressa alguma. Ajuste a posição do corpo até que esteja em paz. Permita que seus pés descansem, que suas pernas se entreguem ao chão, que os quadríceps soltem completamente. Relaxe o abdômen, o peito e permita que os ombros se derretam em direção à superfície abaixo de você. As mãos repousam leves, a face suaviza, os olhos permanecem fechados. Respire tranquilamente e perceba como o ar entra e sai de forma suave, sem esforço, apenas fluindo. A cada inspiração, você acolhe a calma, e a cada expiração você solta qualquer tensão que ainda resta. Imagine uma onda suave de serenidade começando nos pés e subindo lentamente. Essa onda passa pelos tornozelos, pelas pernas, pelos joelhos, alcançando as coxas e relaxando profundamente cada músculo. Sinta o quadril repousando, como se estivesse sendo acolhido por uma cama macia de nuvens. O abdômen se move em harmonia com a respiração, expandindo suavemente e voltando sem pressa. O peito se abre, o coração pulsa em silêncio. Os ombros ficam soltos, os braços descansam pesados e tranquilos. Cada dedo das mãos está relaxado, entregue. Leve sua atenção ao pescoço, soltando toda a rigidez. A garganta fica suave, livre. O rosto inteiro descansa. Os olhos estão serenos, a testa lisa. O couro cabeludo se torna leve, como se uma brisa fresca percorresse o topo da cabeça. Imagine que está em um lugar seguro, silencioso, um refúgio só seu. Pode ser uma praia tranquila ao entardecer, uma floresta calma, ou qualquer cenário que traga conforto. Sinta as cores, os sons e os aromas desse lugar. Caminhe nele com a mente, sentindo que tudo está em harmonia. Se pensamentos surgirem, deixe que passem como nuvens pelo céu. Você não precisa segurá-los.
Basta observá-los e voltar para sua respiração calma e natural. O corpo continua cada vez mais pesado, entregue, mergulhado em serenidade. Agora imagine uma luz suave envolvendo seu corpo, como um manto de proteção. Essa luz pode ter a cor que mais lhe traz tranquilidade. Ela envolve você dos pés à cabeça, trazendo aconchego, paz e segurança. Seu corpo inteiro está em descanso profundo. Cada célula respira serenidade. A mente repousa em silêncio. Você está navegando entre a vigília e o sono, como em um balanço suave que leva ao descanso absoluto. Deite-se confortavelmente, sentindo que não há pressa alguma. Ajuste a posição do corpo até que esteja em paz. Permita que seus pés descansem, que suas pernas se entreguem ao chão, que os quadríceps soltem completamente. Relaxe o abdômen, o peito e permita que os ombros se derretam em direção à superfície abaixo de você. As mãos repousam leves, a face suaviza, os olhos permanecem fechados. Respire tranquilamente e perceba como o ar entra e sai de forma suave, sem esforço, apenas fluindo. A cada inspiração, você acolhe a calma, e a cada expiração você solta qualquer tensão que ainda resta. Imagine uma onda suave de serenidade começando nos pés e subindo lentamente. Essa onda passa pelos tornozelos, pelas pernas, pelos joelhos, alcançando as coxas e relaxando profundamente cada músculo. Sinta o quadril repousando, como se estivesse sendo acolhido por uma cama macia de nuvens. O abdômen se move em harmonia com a respiração, expandindo suavemente e voltando sem pressa. O peito se abre, o coração pulsa em silêncio. Os ombros ficam soltos, os braços descansam pesados e tranquilos. Cada dedo das mãos está relaxado, entregue. Leve sua atenção ao pescoço, soltando toda a rigidez. A garganta fica suave, livre. O rosto inteiro descansa. Os olhos estão serenos, a testa lisa. O couro cabeludo se torna leve, como se uma brisa fresca percorresse o topo da cabeça. Imagine que está em um lugar seguro, silencioso, um refúgio só seu. Pode ser uma praia tranquila ao entardecer, uma floresta calma, ou qualquer cenário que traga conforto. Sinta as cores, os sons e os aromas desse lugar. Caminhe nele com a mente, sentindo que tudo está em harmonia. Se pensamentos surgirem, deixe que passem como nuvens pelo céu. Você não precisa segurá-los. Basta observá-los e voltar para sua respiração calma e natural. O corpo continua cada vez mais pesado, entregue, mergulhado em serenidade. Agora imagine uma luz suave envolvendo seu corpo, como um manto de proteção. Essa luz pode ter a cor que mais lhe traz tranquilidade. Ela envolve você dos pés à cabeça, trazendo aconchego, paz e segurança. Seu corpo inteiro está em descanso profundo. Cada célula respira serenidade. A mente repousa em silêncio. Você está navegando entre a vigília e o sono, como em um balanço suave que leva ao descanso absoluto. Deite-se confortavelmente, sentindo que não há pressa alguma. Ajuste a posição do corpo até que esteja em paz. Permita que seus pés descansem, que suas pernas se entreguem ao chão, que os quadríceps soltem completamente. Relaxe o abdômen, o peito e permita que os ombros se derretam em direção à superfície abaixo de você. As mãos repousam leves, a face suaviza, os olhos permanecem fechados. Respire tranquilamente e perceba como o ar entra e sai de forma suave, sem esforço, apenas fluindo. A cada inspiração, você acolhe a calma, e a cada expiração você solta qualquer tensão que ainda resta. Imagine uma onda suave de serenidade começando nos pés e subindo lentamente. Essa onda passa pelos tornozelos, pelas pernas, pelos joelhos, alcançando as coxas e relaxando profundamente cada músculo. Sinta o quadril repousando, como se estivesse sendo acolhido por uma cama macia de nuvens. O abdômen se move em harmonia com a respiração, expandindo suavemente e voltando sem pressa. O peito se abre, o coração pulsa em silêncio. Os ombros ficam soltos, os braços descansam pesados e tranquilos. Cada dedo das mãos está relaxado, entregue. Leve sua atenção ao pescoço, soltando toda a rigidez. A garganta fica suave,
livre. O rosto inteiro descansa. Os olhos estão serenos, a testa lisa. O couro cabeludo se torna leve, como se uma brisa fresca percorresse o topo da cabeça. Imagine que está em um lugar seguro, silencioso, um refúgio só seu. Pode ser uma praia tranquila ao entardecer, uma floresta calma, ou qualquer cenário que traga conforto. Sinta as cores, os sons e os aromas desse lugar. Caminhe nele com a mente, sentindo que tudo está em harmonia. Se pensamentos surgirem, deixe que passem como nuvens pelo céu. Você não precisa segurá-los. Basta observá-los e voltar para sua respiração calma e natural. O corpo continua cada vez mais pesado, entregue, mergulhado em serenidade. Agora imagine uma luz suave envolvendo seu corpo, como um manto de proteção. Essa luz pode ter a cor que mais lhe traz tranquilidade. Ela envolve você dos pés à cabeça, trazendo aconchego, paz e segurança. Seu corpo inteiro está em descanso profundo. Cada célula respira serenidade. A mente repousa em silêncio. Você está navegando entre a vigília e o sono, como em um balanço suave que leva ao descanso absoluto. Deite-se confortavelmente, sentindo que não há pressa alguma. Ajuste a posição do corpo até que esteja em paz. Permita que seus pés descansem, que suas pernas se entreguem ao chão, que os quadríceps soltem completamente. Relaxe o abdômen, o peito e permita que os ombros se derretam em direção à superfície abaixo de você. As mãos repousam leves, a face suaviza, os olhos permanecem fechados. Respire tranquilamente e perceba como o ar entra e sai de forma suave, sem esforço, apenas fluindo. A cada inspiração, você acolhe a calma, e a cada expiração você solta qualquer tensão que ainda resta. Imagine uma onda suave de serenidade começando nos pés e subindo lentamente. Essa onda passa pelos tornozelos, pelas pernas, pelos joelhos, alcançando as coxas e relaxando profundamente cada músculo. Sinta o quadril repousando, como se estivesse sendo acolhido por uma cama macia de nuvens. O abdômen se move em harmonia com a respiração, expandindo suavemente e voltando sem pressa. O peito se abre, o coração pulsa em silêncio. Os ombros ficam soltos, os braços descansam pesados e tranquilos. Cada dedo das mãos está relaxado, entregue. Leve sua atenção ao pescoço, soltando toda a rigidez. A garganta fica suave, livre. O rosto inteiro descansa. Os olhos estão serenos, a testa lisa. O couro cabeludo se torna leve, como se uma brisa fresca percorresse o topo da cabeça. Imagine que está em um lugar seguro, silencioso, um refúgio só seu. Pode ser uma praia tranquila ao entardecer, uma floresta calma, ou qualquer cenário que traga conforto. Sinta as cores, os sons e os aromas desse lugar. Caminhe nele com a mente, sentindo que tudo está em harmonia. Se pensamentos surgirem, deixe que passem como nuvens pelo céu. Você não precisa segurá-los. Basta observá-los e voltar para sua respiração calma e natural. O corpo continua cada vez mais pesado, entregue, mergulhado em serenidade. Agora imagine uma luz suave envolvendo seu corpo, como um manto de proteção. Essa luz pode ter a cor que mais lhe traz tranquilidade. Ela envolve você dos pés à cabeça, trazendo aconchego, paz e segurança. Seu corpo inteiro está em descanso profundo. Cada célula respira serenidade. A mente repousa em silêncio. Você está navegando entre a vigília e o sono, como em um balanço suave que leva ao descanso absoluto. Deite-se confortavelmente, sentindo que não há pressa alguma. Ajuste a posição do corpo até que esteja em paz. Permita que seus pés descansem, que suas pernas se entreguem ao chão, que os quadríceps soltem completamente. Relaxe o abdômen, o peito e permita que os ombros se derretam em direção à superfície abaixo de você. As mãos repousam leves, a face suaviza, os olhos permanecem fechados. Respire tranquilamente e perceba como o ar entra e sai de forma suave, sem esforço, apenas fluindo. A cada inspiração, você acolhe a calma, e a cada expiração você solta qualquer tensão que ainda resta. Imagine uma onda suave de serenidade começando nos pés e subindo lentamente. Essa onda passa pelos tornozelos,
pelas pernas, pelos joelhos, alcançando as coxas e relaxando profundamente cada músculo. Sinta o quadril repousando, como se estivesse sendo acolhido por uma cama macia de nuvens. O abdômen se move em harmonia com a respiração, expandindo suavemente e voltando sem pressa. O peito se abre, o coração pulsa em silêncio. Os ombros ficam soltos, os braços descansam pesados e tranquilos. Cada dedo das mãos está relaxado, entregue. Leve sua atenção ao pescoço, soltando toda a rigidez. A garganta fica suave, livre. O rosto inteiro descansa. Os olhos estão serenos, a testa lisa. O couro cabeludo se torna leve, como se uma brisa fresca percorresse o topo da cabeça. Imagine que está em um lugar seguro, silencioso, um refúgio só seu. Pode ser uma praia tranquila ao entardecer, uma floresta calma, ou qualquer cenário que traga conforto. Sinta as cores, os sons e os aromas desse lugar. Caminhe nele com a mente, sentindo que tudo está em harmonia. Se pensamentos surgirem, deixe que passem como nuvens pelo céu. Você não precisa segurá-los. Basta observá-los e voltar para sua respiração calma e natural. O corpo continua cada vez mais pesado, entregue, mergulhado em serenidade. Agora imagine uma luz suave envolvendo seu corpo, como um manto de proteção. Essa luz pode ter a cor que mais lhe traz tranquilidade. Ela envolve você dos pés à cabeça, trazendo aconchego, paz e segurança. Seu corpo inteiro está em descanso profundo. Cada célula respira serenidade. A mente repousa em silêncio. Você está navegando entre a vigília e o sono, como em um balanço suave que leva ao descanso absoluto. Deite-se confortavelmente, sentindo que não há pressa alguma. Ajuste a posição do corpo até que esteja em paz. Permita que seus pés descansem, que suas pernas se entreguem ao chão, que os quadris se soltem completamente. Relaxe o abdômen, o peito e permita que os ombros se derretam em direção à superfície abaixo de você. As mãos repousam leves, a face suaviza, os olhos permanecem fechados. Respire tranquilamente e perceba como o ar entra e sai de forma suave, sem esforço, apenas fluindo. A cada inspiração, você acolhe a calma, e a cada expiração você solta qualquer tensão que ainda resta. Imagine uma onda suave de serenidade começando nos pés e subindo lentamente. Essa onda passa pelos tornozelos, pelas pernas, pelos joelhos, alcançando as coxas e relaxando profundamente cada músculo. Sinta o quadril repousando, como se estivesse sendo acolhido por uma cama macia de nuvens. O abdômen se move em harmonia com a respiração, expandindo suavemente e voltando sem pressa. O peito se abre, o coração pulsa em silêncio. Os ombros ficam soltos, os braços descansam pesados e tranquilos. Cada dedo das mãos está relaxado, entregue. Leve sua atenção ao pescoço, soltando toda a rigidez. A garganta fica suave, livre. O rosto inteiro descansa. Os olhos estão serenos, a testa lisa. O couro cabeludo se torna leve, como se uma brisa fresca percorresse o topo da cabeça. Imagine que está em um lugar seguro, silencioso, um refúgio só seu. Pode ser uma praia tranquila ao entardecer, uma floresta calma, ou qualquer cenário que traga conforto. Sinta as cores, os sons e os aromas desse lugar. Caminhe nele com a mente, sentindo que tudo está em harmonia. Se pensamentos surgirem, deixe que passem como nuvens pelo céu. Você não precisa segurá-los. Basta observá-los e voltar para sua respiração calma e natural. O corpo continua cada vez mais pesado, entregue, mergulhado em serenidade. Agora imagine uma luz suave envolvendo seu corpo, como um manto de proteção. Essa luz pode ter a cor que mais lhe traz tranquilidade. Ela envolve você dos pés à cabeça, trazendo aconchego, paz e segurança. Seu corpo inteiro está em descanso profundo. Cada célula respira serenidade. A mente repousa em silêncio. Você está navegando entre a vigília e o sono, como em um balanço suave que leva ao descanso absoluto. Deite-se confortavelmente, sentindo que não há pressa alguma. Ajuste a posição do corpo até que esteja em paz. Permita que seus pés descansem, que suas pernas se entreguem ao chão,
que os quadríceps soltem completamente. Relaxe o abdômen, o peito e permita que os ombros se derretam em direção à superfície abaixo de você. As mãos repousam leves, a face suaviza, os olhos permanecem fechados. Respire tranquilamente e perceba como o ar entra e sai de forma suave, sem esforço, apenas fluindo. A cada inspiração, você acolhe a calma, e a cada expiração você solta qualquer tensão que ainda resta. Imagine uma onda suave de serenidade começando nos pés e subindo lentamente. Essa onda passa pelos tornozelos, pelas pernas, pelos joelhos, alcançando as coxas e relaxando profundamente cada músculo. Sinta o quadril repousando, como se estivesse sendo acolhido por uma cama macia de nuvens. O abdômen se move em harmonia com a respiração, expandindo suavemente e voltando sem pressa. O peito se abre, o coração pulsa em silêncio. Os ombros ficam soltos, os braços descansam pesados e tranquilos. Cada dedo das mãos está relaxado, entregue. Leve sua atenção ao pescoço, soltando toda a rigidez. A garganta fica suave, livre. O rosto inteiro descansa. Os olhos estão serenos, a testa lisa. O couro cabeludo se torna leve, como se uma brisa fresca percorresse o topo da cabeça. Imagine que está em um lugar seguro, silencioso, um refúgio só seu. Pode ser uma praia tranquila ao entardecer, uma floresta calma, ou qualquer cenário que traga conforto. Sinta as cores, os sons e os aromas desse lugar. Caminhe nele com a mente, sentindo que tudo está em harmonia. Se pensamentos surgirem, deixe que passem como nuvens pelo céu. Você não precisa segurá-los. Basta observá-los e voltar para sua respiração calma e natural. O corpo continua cada vez mais pesado, entregue, mergulhado em serenidade. Agora imagine uma luz suave envolvendo seu corpo, como um manto de proteção. Essa luz pode ter a cor que mais lhe traz tranquilidade. Ela envolve você dos pés à cabeça, trazendo aconchego, paz e segurança. Seu corpo inteiro está em descanso profundo. Cada célula respira serenidade. A mente repousa em silêncio. Você está navegando entre a vigília e o sono, como em um balanço suave que leva ao descanso absoluto. Deite-se confortavelmente, sentindo que não há pressa alguma. Ajuste a posição do corpo até que esteja em paz. Permita que seus pés descansem, que suas pernas se entreguem ao chão, que os quadríceps soltem completamente. Relaxe o abdômen, o peito e permita que os ombros se derretam em direção à superfície abaixo de você. As mãos repousam leves, a face suaviza, os olhos permanecem fechados. Respire tranquilamente e perceba como o ar entra e sai de forma suave, sem esforço, apenas fluindo. A cada inspiração, você acolhe a calma, e a cada expiração você solta qualquer tensão que ainda resta. Imagine uma onda suave de serenidade começando nos pés e subindo lentamente. Essa onda passa pelos tornozelos, pelas pernas, pelos joelhos, alcançando as coxas e relaxando profundamente cada músculo. Sinta o quadril repousando, como se estivesse sendo acolhido por uma cama macia de nuvens. O abdômen se move em harmonia com a respiração, expandindo suavemente e voltando sem pressa. O peito se abre, o coração pulsa em silêncio. Os ombros ficam soltos, os braços descansam pesados e tranquilos. Cada dedo das mãos está relaxado, entregue. Leve sua atenção ao pescoço, soltando toda a rigidez. A garganta fica suave, livre. O rosto inteiro descansa. Os olhos estão serenos, a testa lisa. O couro cabeludo se torna leve, como se uma brisa fresca percorresse o topo da cabeça. Imagine que está em um lugar seguro, silencioso, um refúgio só seu. Pode ser uma praia tranquila ao entardecer, uma floresta calma, ou qualquer cenário que traga conforto. Sinta as cores, os sons e os aromas desse lugar. Caminhe nele com a mente, sentindo que tudo está em harmonia. Se pensamentos surgirem, deixe que passem como nuvens pelo céu. Você não precisa segurá-los. Basta observá-los e voltar para sua respiração calma e natural. O corpo continua cada vez mais pesado, entregue, mergulhado em serenidade. Agora imagine uma luz suave envolvendo seu corpo,
como um manto de proteção. Essa luz pode ter a cor que mais lhe traz tranquilidade. Ela envolve você dos pés à cabeça, trazendo aconchego, paz e segurança. Seu corpo inteiro está em descanso profundo. Cada célula respira serenidade. A mente repousa em silêncio. Você está navegando entre a vigília e o sono, como em um balanço suave que leva ao descanso absoluto. Deite-se confortavelmente, sentindo que não há pressa alguma. Ajuste a posição do corpo até que esteja em paz. Permita que seus pés descansem, que suas pernas se entreguem ao chão, que os quadríceps soltem completamente. Relaxe o abdômen, o peito e permita que os ombros se derretam em direção à superfície abaixo de você. As mãos repousam leves, a face suaviza, os olhos permanecem fechados. Respire tranquilamente e perceba como o ar entra e sai de forma suave, sem esforço, apenas fluindo. A cada inspiração, você acolhe a calma, e a cada expiração você solta qualquer tensão que ainda resta. Imagine uma onda suave de serenidade começando nos pés e subindo lentamente. Essa onda passa pelos tornozelos, pelas pernas, pelos joelhos, alcançando as coxas e relaxando profundamente cada músculo. Sinta o quadril repousando, como se estivesse sendo acolhido por uma cama macia de nuvens. O abdômen se move em harmonia com a respiração, expandindo suavemente e voltando sem pressa. O peito se abre, o coração pulsa em silêncio. Os ombros ficam soltos, os braços descansam pesados e tranquilos. Cada dedo das mãos está relaxado, entregue. Leve sua atenção ao pescoço, soltando toda a rigidez. A garganta fica suave, livre. O rosto inteiro descansa. Os olhos estão serenos, a testa lisa. O couro cabeludo se torna leve, como se uma brisa fresca percorresse o topo da cabeça. Imagine que está em um lugar seguro, silencioso, um refúgio só seu. Pode ser uma praia tranquila ao entardecer, uma floresta calma, ou qualquer cenário que traga conforto. Sinta as cores, os sons e os aromas desse lugar. Caminhe nele com a mente, sentindo que tudo está em harmonia. Se pensamentos surgirem, deixe que passem como nuvens pelo céu. Você não precisa segurá-los. Basta observá-los e voltar para sua respiração calma e natural. O corpo continua cada vez mais pesado, entregue, mergulhado em serenidade. Agora imagine uma luz suave envolvendo seu corpo, como um manto de proteção. Essa luz pode ter a cor que mais lhe traz tranquilidade. Ela envolve você dos pés à cabeça, trazendo aconchego, paz e segurança. Seu corpo inteiro está em descanso profundo. Cada célula respira serenidade. A mente repousa em silêncio. Você está navegando entre a vigília e o sono, como em um balanço suave que leva ao descanso absoluto. Deite-se confortavelmente, sentindo que não há pressa alguma. Ajuste a posição do corpo até que esteja em paz. Permita que seus pés descansem, que suas pernas se entreguem ao chão, que os quadríceps soltem completamente. Relaxe o abdômen, o peito e permita que os ombros se derretam em direção à superfície abaixo de você. As mãos repousam leves, a face suaviza, os olhos permanecem fechados. Respire tranquilamente e perceba como o ar entra e sai de forma suave, sem esforço, apenas fluindo. A cada inspiração, você acolhe a calma, e a cada expiração você solta qualquer tensão que ainda resta. Imagine uma onda suave de serenidade começando nos pés e subindo lentamente. Essa onda passa pelos tornozelos, pelas pernas, pelos joelhos, alcançando as coxas e relaxando profundamente cada músculo. Sinta o quadril repousando, como se estivesse sendo acolhido por uma cama macia de nuvens. O abdômen se move em harmonia com a respiração, expandindo suavemente e voltando sem pressa. O peito se abre, o coração pulsa em silêncio. Os ombros ficam soltos, os braços descansam pesados e tranquilos. Cada dedo das mãos está relaxado, entregue. Leve sua atenção ao pescoço, soltando toda a rigidez. A garganta fica suave, livre. O rosto inteiro descansa. Os olhos estão serenos, a testa lisa. O couro cabeludo se torna leve, como se uma brisa fresca percorresse o topo da cabeça. Imagine que está em um lugar seguro, silencioso,
um refúgio só seu. Pode ser uma praia tranquila ao entardecer, uma floresta calma, ou qualquer cenário que traga conforto. Sinta as cores, os sons e os aromas desse lugar. Caminhe nele com a mente, sentindo que tudo está em harmonia. Se pensamentos surgirem, deixe que passem como nuvens pelo céu. Você não precisa segurá-los. Basta observá-los e voltar para sua respiração calma e natural. O corpo continua cada vez mais pesado, entregue, mergulhado em serenidade. Agora imagine uma luz suave envolvendo seu corpo, como um manto de proteção. Essa luz pode ter a cor que mais lhe traz tranquilidade. Ela envolve você dos pés à cabeça, trazendo aconchego, paz e segurança. Seu corpo inteiro está em descanso profundo. Cada célula respira serenidade. A mente repousa em silêncio. Você está navegando entre a vigília e o sono, como em um balanço suave que leva ao descanso absoluto. Deite-se confortavelmente, sentindo que não há pressa alguma. Ajuste a posição do corpo até que esteja em paz. Permita que seus pés descansem, que suas pernas se entreguem ao chão, que os quadris se soltem completamente. Relaxe o abdômen, o peito e permita que os ombros se derretam em direção à superfície abaixo de você. As mãos repousam leves, a face suaviza, os olhos permanecem fechados. Respire tranquilamente e perceba como o ar entra e sai de forma suave, sem esforço, apenas fluindo. A cada inspiração, você acolhe a calma, e a cada expiração você solta qualquer tensão que ainda resta. Imagine uma onda suave de serenidade começando nos pés e subindo lentamente. Essa onda passa pelos tornozelos, pelas pernas, pelos joelhos, alcançando as coxas e relaxando profundamente cada músculo. Sinta o quadril repousando, como se estivesse sendo acolhido por uma cama macia de nuvens. O abdômen se move em harmonia com a respiração, expandindo suavemente e voltando sem pressa. O peito se abre, o coração pulsa em silêncio. Os ombros ficam soltos, os braços descansam pesados e tranquilos. Cada dedo das mãos está relaxado, entregue. Leve sua atenção ao pescoço, soltando toda a rigidez. A garganta fica suave, livre. O rosto inteiro descansa. Os olhos estão serenos, a testa lisa. O couro cabeludo se torna leve, como se uma brisa fresca percorresse o topo da cabeça. Imagine que está em um lugar seguro, silencioso, um refúgio só seu. Pode ser uma praia tranquila ao entardecer, uma floresta calma, ou qualquer cenário que traga conforto. Sinta as cores, os sons e os aromas desse lugar. Caminhe nele com a mente, sentindo que tudo está em harmonia. Se pensamentos surgirem, deixe que passem como nuvens pelo céu. Você não precisa segurá-los. Basta observá-los e voltar para sua respiração calma e natural. O corpo continua cada vez mais pesado, entregue, mergulhado em serenidade. Agora imagine uma luz suave envolvendo seu corpo, como um manto de proteção. Essa luz pode ter a cor que mais lhe traz tranquilidade. Ela envolve você dos pés à cabeça, trazendo aconchego, paz e segurança. Seu corpo inteiro está em descanso profundo. Cada célula respira serenidade. A mente repousa em silêncio. Você está navegando entre a vigília e o sono, como em um balanço suave que leva ao descanso absoluto. Deite-se confortavelmente, sentindo que não há pressa alguma. Ajuste a posição do corpo até que esteja em paz. Permita que seus pés descansem, que suas pernas se entreguem ao chão, que os quadris se soltem completamente. Relaxe o abdômen, o peito e permita que os ombros se derretam em direção à superfície abaixo de você. As mãos repousam leves, a face suaviza, os olhos permanecem fechados. Respire tranquilamente e perceba como o ar entra e sai de forma suave, sem esforço, apenas fluindo. A cada inspiração, você acolhe a calma, e a cada expiração você solta qualquer tensão que ainda resta. Imagine uma onda suave de serenidade começando nos pés e subindo lentamente. Essa onda passa pelos tornozelos, pelas pernas, pelos joelhos, alcançando as coxas e relaxando profundamente cada músculo. Sinta o quadril repousando, como se estivesse sendo acolhido por uma cama macia de nuvens.
O abdômen se move em harmonia com a respiração, expandindo suavemente e voltando sem pressa. O peito se abre, o coração pulsa em silêncio. Os ombros ficam soltos, os braços descansam pesados e tranquilos. Cada dedo das mãos está relaxado, entregue. Leve sua atenção ao pescoço, soltando toda a rigidez. A garganta fica suave, livre. O rosto inteiro descansa. Os olhos estão serenos, a testa lisa. O couro cabeludo se torna leve, como se uma brisa fresca percorresse o topo da cabeça. Imagine que está em um lugar seguro, silencioso, um refúgio só seu. Pode ser uma praia tranquila ao entardecer, uma floresta calma, ou qualquer cenário que traga conforto. Sinta as cores, os sons e os aromas desse lugar. Caminhe nele com a mente, sentindo que tudo está em harmonia. Se pensamentos surgirem, deixe que passem como nuvens pelo céu. Você não precisa segurá-los. Basta observá-los e voltar para sua respiração calma e natural. O corpo continua cada vez mais pesado, entregue, mergulhado em serenidade. Agora imagine uma luz suave envolvendo seu corpo, como um manto de proteção. Essa luz pode ter a cor que mais lhe traz tranquilidade. Ela envolve você dos pés à cabeça, trazendo aconchego, paz e segurança. Seu corpo inteiro está em descanso profundo. Cada célula respira serenidade. A mente repousa em silêncio. Você está navegando entre a vigília e o sono, como em um balanço suave que leva ao descanso absoluto. Deite-se confortavelmente, sentindo que não há pressa alguma. Ajuste a posição do corpo até que esteja em paz. Permita que seus pés descansem, que suas pernas se entreguem ao chão, que os quadris se soltem completamente. Relaxe o abdômen, o peito e permita que os ombros se derretam em direção à superfície abaixo de você. As mãos repousam leves, a face suaviza, os olhos permanecem fechados. Respire tranquilamente e perceba como o ar entra e sai de forma suave, sem esforço, apenas fluindo. A cada inspiração, você acolhe a calma, e a cada expiração você solta qualquer tensão que ainda resta. Imagine uma onda suave de serenidade começando nos pés e subindo lentamente. Essa onda passa pelos tornozelos, pelas pernas, pelos joelhos, alcançando as coxas e relaxando profundamente cada músculo. Sinta o quadril repousando, como se estivesse sendo acolhido por uma cama macia de nuvens. O abdômen se move em harmonia com a respiração, expandindo suavemente e voltando sem pressa. O peito se abre, o coração pulsa em silêncio. Os ombros ficam soltos, os braços descansam pesados e tranquilos. Cada dedo das mãos está relaxado, entregue. Leve sua atenção ao pescoço, soltando toda a rigidez. A garganta fica suave, livre. O rosto inteiro descansa. Os olhos estão serenos, a testa lisa. O couro cabeludo se torna leve, como se uma brisa fresca percorresse o topo da cabeça. Imagine que está em um lugar seguro, silencioso, um refúgio só seu. Pode ser uma praia tranquila ao entardecer, uma floresta calma, ou qualquer cenário que traga conforto. Sinta as cores, os sons e os aromas desse lugar. Caminhe nele com a mente, sentindo que tudo está em harmonia. Se pensamentos surgirem, deixe que passem como nuvens pelo céu. Você não precisa segurá-los. Basta observá-los e voltar para sua respiração calma e natural. O corpo continua cada vez mais pesado, entregue, mergulhado em serenidade. Agora imagine uma luz suave envolvendo seu corpo, como um manto de proteção. Essa luz pode ter a cor que mais lhe traz tranquilidade. Ela envolve você dos pés à cabeça, trazendo aconchego, paz e segurança. Seu corpo inteiro está em descanso profundo. Cada célula respira serenidade. A mente repousa em silêncio. Você está navegando entre a vigília e o sono, como em um balanço suave que leva ao descanso absoluto. Deite-se confortavelmente, sentindo que não há pressa alguma. Ajuste a posição do corpo até que esteja em paz. Permita que seus pés descansem, que suas pernas se entreguem ao chão, que os quadris se soltem completamente. Relaxe o abdômen, o peito e permita que os ombros se derretam em direção à superfície abaixo de você. As mãos repousam leves, a face suaviza,
os olhos permanecem fechados. Respire tranquilamente e perceba como o ar entra e sai de forma suave, sem esforço, apenas fluindo. A cada inspiração, você acolhe a calma, e a cada expiração você solta qualquer tensão que ainda resta. Imagine uma onda suave de serenidade começando nos pés e subindo lentamente. Essa onda passa pelos tornozelos, pelas pernas, pelos joelhos, alcançando as coxas e relaxando profundamente cada músculo. Sinta o quadril repousando, como se estivesse sendo acolhido por uma cama macia de nuvens. O abdômen se move em harmonia com a respiração, expandindo suavemente e voltando sem pressa. O peito se abre, o coração pulsa em silêncio. Os ombros ficam soltos, os braços descansam pesados e tranquilos. Cada dedo das mãos está relaxado, entregue. Leve sua atenção ao pescoço, soltando toda a rigidez. A garganta fica suave, livre. O rosto inteiro descansa. Os olhos estão serenos, a testa lisa. O couro cabeludo se torna leve, como se uma brisa fresca percorresse o topo da cabeça. Imagine que está em um lugar seguro, silencioso, um refúgio só seu. Pode ser uma praia tranquila ao entardecer, uma floresta calma, ou qualquer cenário que traga conforto. Sinta as cores, os sons e os aromas desse lugar. Caminhe nele com a mente, sentindo que tudo está em harmonia. Se pensamentos surgirem, deixe que passem como nuvens pelo céu. Você não precisa segurá-los. Basta observá-los e voltar para sua respiração calma e natural. O corpo continua cada vez mais pesado, entregue, mergulhado em serenidade. Agora imagine uma luz suave envolvendo seu corpo, como um manto de proteção. Essa luz pode ter a cor que mais lhe traz tranquilidade. Ela envolve você dos pés à cabeça, trazendo aconchego, paz e segurança. Seu corpo inteiro está em descanso profundo. Cada célula respira serenidade. A mente repousa em silêncio. Você está navegando entre a vigília e o sono, como em um balanço suave que leva ao descanso absoluto. Deite-se confortavelmente, sentindo que não há pressa alguma. Ajuste a posição do corpo até que esteja em paz. Permita que seus pés descansem, que suas pernas se entreguem ao chão, que os quadris se soltem completamente. Relaxe o abdômen, o peito e permita que os ombros se derretam em direção à superfície abaixo de você. As mãos repousam leves, a face suaviza, os olhos permanecem fechados. Respire tranquilamente e perceba como o ar entra e sai de forma suave, sem esforço, apenas fluindo. A cada inspiração, você acolhe a calma, e a cada expiração você solta qualquer tensão que ainda resta. Imagine uma onda suave de serenidade começando nos pés e subindo lentamente. Essa onda passa pelos tornozelos, pelas pernas, pelos joelhos, alcançando as coxas e relaxando profundamente cada músculo. Sinta o quadril repousando, como se estivesse sendo acolhido por uma cama macia de nuvens. O abdômen se move em harmonia com a respiração, expandindo suavemente e voltando sem pressa. O peito se abre, o coração pulsa em silêncio. Os ombros ficam soltos, os braços descansam pesados e tranquilos. Cada dedo das mãos está relaxado, entregue. Leve sua atenção ao pescoço, soltando toda a rigidez. A garganta fica suave, livre. O rosto inteiro descansa. Os olhos estão serenos, a testa lisa. O couro cabeludo se torna leve, como se uma brisa fresca percorresse o topo da cabeça. Imagine que está em um lugar seguro, silencioso, um refúgio só seu. Pode ser uma praia tranquila ao entardecer, uma floresta calma, ou qualquer cenário que traga conforto. Sinta as cores, os sons e os aromas desse lugar. Caminhe nele com a mente, sentindo que tudo está em harmonia. Se pensamentos surgirem, deixe que passem como nuvens pelo céu. Você não precisa segurá-los. Basta observá-los e voltar para sua respiração calma e natural. O corpo continua cada vez mais pesado, entregue, mergulhado em serenidade. Agora imagine uma luz suave envolvendo seu corpo, como um manto de proteção. Essa luz pode ter a cor que mais lhe traz tranquilidade. Ela envolve você dos pés à cabeça, trazendo aconchego, paz e segurança.
Seu corpo inteiro está em descanso profundo. Cada célula respira serenidade. A mente repousa em silêncio. Você está navegando entre a vigília e o sono, como em um balanço suave que leva ao descanso absoluto. Deite-se confortavelmente, sentindo que não há pressa alguma. Ajuste a posição do corpo até que esteja em paz. Permita que seus pés descansem, que suas pernas se entreguem ao chão, que os quadríceps soltem completamente. Relaxe o abdômen, o peito e permita que os ombros se derretam em direção à superfície abaixo de você. As mãos repousam leves, a face suaviza, os olhos permanecem fechados. Respire tranquilamente e perceba como o ar entra e sai de forma suave, sem esforço, apenas fluindo. A cada inspiração, você acolhe a calma, e a cada expiração você solta qualquer tensão que ainda resta. Imagine uma onda suave de serenidade começando nos pés e subindo lentamente. Essa onda passa pelos tornozelos, pelas pernas, pelos joelhos, alcançando as coxas e relaxando profundamente cada músculo. Sinta o quadril repousando, como se estivesse sendo acolhido por uma cama macia de nuvens. O abdômen se move em harmonia com a respiração, expandindo suavemente e voltando sem pressa. O peito se abre, o coração pulsa em silêncio. Os ombros ficam soltos, os braços descansam pesados e tranquilos. Cada dedo das mãos está relaxado, entregue. Leve sua atenção ao pescoço, soltando toda a rigidez. A garganta fica suave, livre. O rosto inteiro descansa. Os olhos estão serenos, a testa lisa. O couro cabeludo se torna leve, como se uma brisa fresca percorresse o topo da cabeça. Imagine que está em um lugar seguro, silencioso, um refúgio só seu. Pode ser uma praia tranquila ao entardecer, uma floresta calma, ou qualquer cenário que traga conforto. Sinta as cores, os sons e os aromas desse lugar. Caminhe nele com a mente, sentindo que tudo está em harmonia. Se pensamentos surgirem, deixe que passem como nuvens pelo céu. Você não precisa segurá-los. Basta observá-los e voltar para sua respiração calma e natural. O corpo continua cada vez mais pesado, entregue, mergulhado em serenidade. Agora imagine uma luz suave envolvendo seu corpo, como um manto de proteção. Essa luz pode ter a cor que mais lhe traz tranquilidade. Ela envolve você dos pés à cabeça, trazendo aconchego, paz e segurança. Seu corpo inteiro está em descanso profundo. Cada célula respira serenidade. A mente repousa em silêncio. Você está navegando entre a vigília e o sono, como em um balanço suave que leva ao descanso absoluto. Deite-se confortavelmente, sentindo que não há pressa alguma. Ajuste a posição do corpo até que esteja em paz. Permita que seus pés descansem, que suas pernas se entreguem ao chão, que os quadríceps soltem completamente. Relaxe o abdômen, o peito e permita que os ombros se derretam em direção à superfície abaixo de você. As mãos repousam leves, a face suaviza, os olhos permanecem fechados. Respire tranquilamente e perceba como o ar entra e sai de forma suave, sem esforço, apenas fluindo. A cada inspiração, você acolhe a calma, e a cada expiração você solta qualquer tensão que ainda resta. Imagine uma onda suave de serenidade começando nos pés e subindo lentamente. Essa onda passa pelos tornozelos, pelas pernas, pelos joelhos, alcançando as coxas e relaxando profundamente cada músculo. Sinta o quadril repousando, como se estivesse sendo acolhido por uma cama macia de nuvens. O abdômen se move em harmonia com a respiração, expandindo suavemente e voltando sem pressa. O peito se abre, o coração pulsa em silêncio. Os ombros ficam soltos, os braços descansam pesados e tranquilos. Cada dedo das mãos está relaxado, entregue. Leve sua atenção ao pescoço, soltando toda a rigidez. A garganta fica suave, livre. O rosto inteiro descansa. Os olhos estão serenos, a testa lisa. O couro cabeludo se torna leve, como se uma brisa fresca percorresse o topo da cabeça. Imagine que está em um lugar seguro, silencioso, um refúgio só seu. Pode ser uma praia tranquila ao entardecer, uma floresta calma, ou qualquer cenário que traga conforto. Sinta as cores, os sons e os aromas desse lugar.
Caminhe nele com a mente, sentindo que tudo está em harmonia. Se pensamentos surgirem, deixe que passem como nuvens pelo céu. Você não precisa segurá-los. Basta observá-los e voltar para sua respiração calma e natural. O corpo continua cada vez mais pesado, entregue, mergulhado em serenidade. Agora imagine uma luz suave envolvendo seu corpo, como um manto de proteção. Essa luz pode ter a cor que mais lhe traz tranquilidade. Ela envolve você dos pés à cabeça, trazendo aconchego, paz e segurança. Seu corpo inteiro está em descanso profundo. Cada célula respira serenidade. A mente repousa em silêncio. Você está navegando entre a vigília e o sono, como em um balanço suave que leva ao descanso absoluto. Deite-se confortavelmente, sentindo que não há pressa alguma. Ajuste a posição do corpo até que esteja em paz. Permita que seus pés descansem, que suas pernas se entreguem ao chão, que os quadris se soltem completamente. Relaxe o abdômen, o peito e permita que os ombros se derretam em direção à superfície abaixo de você. As mãos repousam leves, a face suaviza, os olhos permanecem fechados. Respire tranquilamente e perceba como o ar entra e sai de forma suave, sem esforço, apenas fluindo. A cada inspiração, você acolhe a calma, e a cada expiração você solta qualquer tensão que ainda resta. Imagine uma onda suave de serenidade começando nos pés e subindo lentamente. Essa onda passa pelos tornozelos, pelas pernas, pelos joelhos, alcançando as coxas e relaxando profundamente cada músculo. Sinta o quadril repousando, como se estivesse sendo acolhido por uma cama macia de nuvens. O abdômen se move em harmonia com a respiração, expandindo suavemente e voltando sem pressa. O peito se abre, o coração pulsa em silêncio. Os ombros ficam soltos, os braços descansam pesados e tranquilos. Cada dedo das mãos está relaxado, entregue. Leve sua atenção ao pescoço, soltando toda a rigidez. A garganta fica suave, livre. O rosto inteiro descansa. Os olhos estão serenos, a testa lisa. O couro cabeludo se torna leve, como se uma brisa fresca percorresse o topo da cabeça. Imagine que está em um lugar seguro, silencioso, um refúgio só seu. Pode ser uma praia tranquila ao entardecer, uma floresta calma, ou qualquer cenário que traga conforto. Sinta as cores, os sons e os aromas desse lugar. Caminhe nele com a mente, sentindo que tudo está em harmonia. Se pensamentos surgirem, deixe que passem como nuvens pelo céu. Você não precisa segurá-los. Basta observá-los e voltar para sua respiração calma e natural. O corpo continua cada vez mais pesado, entregue, mergulhado em serenidade. Agora imagine uma luz suave envolvendo seu corpo, como um manto de proteção. Essa luz pode ter a cor que mais lhe traz tranquilidade. Ela envolve você dos pés à cabeça, trazendo aconchego, paz e segurança. Seu corpo inteiro está em descanso profundo. Cada célula respira serenidade. A mente repousa em silêncio. Você está navegando entre a vigília e o sono, como em um balanço suave que leva ao descanso absoluto. Deite-se confortavelmente, sentindo que não há pressa alguma. Ajuste a posição do corpo até que esteja em paz. Permita que seus pés descansem, que suas pernas se entreguem ao chão, que os quadris se soltem completamente. Relaxe o abdômen, o peito e permita que os ombros se derretam em direção à superfície abaixo de você. As mãos repousam leves, a face suaviza, os olhos permanecem fechados. Respire tranquilamente e perceba como o ar entra e sai de forma suave, sem esforço, apenas fluindo. A cada inspiração, você acolhe a calma, e a cada expiração você solta qualquer tensão que ainda resta. Imagine uma onda suave de serenidade começando nos pés e subindo lentamente. Essa onda passa pelos tornozelos, pelas pernas, pelos joelhos, alcançando as coxas e relaxando profundamente cada músculo. Sinta o quadril repousando, como se estivesse sendo acolhido por uma cama macia de nuvens. O abdômen se move em harmonia com a respiração, expandindo suavemente e voltando sem pressa. O peito se abre, o coração pulsa em silêncio. Os ombros ficam soltos,
Os braços descansam pesados e tranquilos. Cada dedo das mãos está relaxado, entregue. Leve sua atenção ao pescoço, soltando toda a rigidez. A garganta fica suave, livre. O rosto inteiro descansa. Os olhos estão serenos, a testa lisa. O couro cabeludo se torna leve, como se uma brisa fresca percorresse o topo da cabeça. Imagine que está em um lugar seguro, silencioso, um refúgio só seu. Pode ser uma praia tranquila ao entardecer, uma floresta calma, ou qualquer cenário que traga conforto. Sinta as cores, os sons e os aromas desse lugar. Caminhe nele com a mente, sentindo que tudo está em harmonia. Se pensamentos surgirem, deixe que passem como nuvens pelo céu. Você não precisa segurá-los. Basta observá-los e voltar para sua respiração calma e natural. O corpo continua cada vez mais pesado, entregue, mergulhado em serenidade. Agora imagine uma luz suave envolvendo seu corpo, como um manto de proteção. Essa luz pode ter a cor que mais lhe traz tranquilidade. Ela envolve você dos pés à cabeça, trazendo aconchego, paz e segurança. Seu corpo inteiro está em descanso profundo. Cada célula respira serenidade. A mente repousa em silêncio. Você está navegando entre a vigília e o sono, como em um balanço suave que leva ao descanso absoluto. Deite-se confortavelmente, sentindo que não há pressa alguma. Ajuste a posição do corpo até que esteja em paz. Permita que seus pés descansem, que suas pernas se entreguem ao chão, que os quadríceps soltem completamente. Relaxe o abdômen, o peito e permita que os ombros se derretam em direção à superfície abaixo de você. As mãos repousam leves, a face suaviza, os olhos permanecem fechados. Respire tranquilamente e perceba como o ar entra e sai de forma suave, sem esforço, apenas fluindo. A cada inspiração, você acolhe a calma, e a cada expiração você solta qualquer tensão que ainda resta. Imagine uma onda suave de serenidade começando nos pés e subindo lentamente. Essa onda passa pelos tornozelos, pelas pernas, pelos joelhos, alcançando as coxas e relaxando profundamente cada músculo. Sinta o quadril repousando, como se estivesse sendo acolhido por uma cama macia de nuvens. O abdômen se move em harmonia com a respiração, expandindo suavemente e voltando sem pressa. O peito se abre, o coração pulsa em silêncio. Os ombros ficam soltos, os braços descansam pesados e tranquilos. Cada dedo das mãos está relaxado, entregue. Leve sua atenção ao pescoço, soltando toda a rigidez. A garganta fica suave, livre. O rosto inteiro descansa. Os olhos estão serenos, a testa lisa. O couro cabeludo se torna leve, como se uma brisa fresca percorresse o topo da cabeça. Imagine que está em um lugar seguro, silencioso, um refúgio só seu. Pode ser uma praia tranquila ao entardecer, uma floresta calma, ou qualquer cenário que traga conforto. Sinta as cores, os sons e os aromas desse lugar. Caminhe nele com a mente, sentindo que tudo está em harmonia. Se pensamentos surgirem, deixe que passem como nuvens pelo céu. Você não precisa segurá-los. Basta observá-los e voltar para sua respiração calma e natural. O corpo continua cada vez mais pesado, entregue, mergulhado em serenidade. Agora imagine uma luz suave envolvendo seu corpo, como um manto de proteção. Essa luz pode ter a cor que mais lhe traz tranquilidade. Ela envolve você dos pés à cabeça, trazendo aconchego, paz e segurança. Seu corpo inteiro está em descanso profundo. Cada célula respira serenidade. A mente repousa em silêncio. Você está navegando entre a vigília e o sono, como em um balanço suave que leva ao descanso absoluto. Deite-se confortavelmente, sentindo que não há pressa alguma. Ajuste a posição do corpo até que esteja em paz. Permita que seus pés descansem, que suas pernas se entreguem ao chão, que os quadríceps soltem completamente. Relaxe o abdômen, o peito e permita que os ombros se derretam em direção à superfície abaixo de você. As mãos repousam leves, a face suaviza, os olhos permanecem fechados. Respire tranquilamente e perceba como o ar entra e sai de forma suave, sem esforço, apenas fluindo.